Conversas de Lula, mantidas sob sigilo pela Operação Lava Jato, desmente completamente a tese do ex-juiz partidário, do ex-juiz golpista, do ex-juiz que formou a maior organização criminosa dentro do judiciário brasileiro. Pessoal, é disso que vamos falar, mas antes de entrar no assunto, eu queria pedir a você que, por favor, não esqueça de clicar no botão gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, pessoal. Só por meio do compartilhamento, o cidadão de bem receberá as notícias reais e verdadeiras. Porque se deixarmos por meio da mídia corporativa, sabemos como ela distorce e manipula completamente o conteúdo. Por isso que eu sempre estou aqui pedindo a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas recebam as notícias reais, as informações verdadeiras. Então é isso aí, pessoal. Segundo a notícia publicada hoje pela Folha de São Paulo a respeito da Vaza Jato, desmente completamente a tese do ex-juiz Sérgio Moro que ele vinha aplicando até agora. Ou seja, a tese que ele vinha mentindo para a população brasileira até agora. A reportagem revela que o ex-juiz Sérgio Moro mentiu em todos os aspectos naquela conversa que ele escutou a Dilma junto com o Lula em relação para o Lula aceitar o cargo de ser ministro. As conversas publicadas hoje pela Lava Jato desmente completamente o ex-juiz Sérgio Moro que o Lula não estava interessado naquela vaga de ser ministro para fugir das investigações. Segundo o ex-juiz Sérgio Moro, o Lula só aceitaria aquele cargo para que o processo do Lula saísse de Curitiba e viesse para Brasília. Mas as mensagens que hoje é publicada pela Folha de São Paulo desmente completamente essa tese do ex-juiz golpista, do ex-juiz partidário Sérgio Moro. A reportagem diz o seguinte: conversas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gravadas pela Polícia Federal em 2016 e mantidas em sigilo desde então, enfraquece a tese usada pelo hoje ministro Sérgio Moro para justificar a decisão mais controversa que ele tomou quando juiz à frente da Lava Jato. Em 16 de março de 2016, 5 horas depois de mandar interromper a escuta telefônica que autorizará no início do cerco da operação ao líder petista, Moro tornou público um diálogo em que o então presidente Dilma Rousseff tratou com Lula de sua posse como ministro da Casa Civil. A divulgação do áudio de 1 minuto e 35 segundos incendiou o país e levou o Supremo Tribunal Federal a anular a posse de Lula. Às vésperas da abertura do processo do impeachment e da deposição de Dilma. Para a Lava Jato, o telefonema mostrava que a nomeação de Lula como ministro tinha como objetivo de travar as investigações sobre ele, transferindo seu caso de Curitiba para o STF, ou seja, transferindo o caso de Curitiba para Brasília. Mas registros inéditos obtidos pela Folha e analisados em conjunto com o site The Intercept Brasil indicam que outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores, punha em xeque a hipótese adotada na época por Moro, que deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. A reportagem teve acesso às anotações de agentes que monitoraram Lula, com resumo de 22 conversas grampeadas, após a interrupção da escuta em março de 2016. Elas foram gravadas porque as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem de Moro e o sistema usado pela Polícia Federal continuou captando as ligações. Os diálogos, que inclui conversa de Lula com políticos sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer, revelam que o petista disse a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só aceitou após sofrer pressões de aliado. Vocês estão vendo, pessoal, que Lula não queria ser ministro naquela época. Só aceitou por pressão de aliado.
Agora veja, o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez para orientar um dos seus advogados a dizer aos jornalistas que o procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso de jurisdição graças à garantia de foro especial para ministro no Supremo. As anotações mostram que Lula estava empenhado em buscar uma reaproximação com Temer e o MDB, e indicam que seus acenos eram bem recebidos pelo vice-presidente. Na época, visto como fiador da transição para o novo governo que seria formado se Dilma fosse afastada do cargo. Ou seja, mesmo se Dilma fosse afastada do cargo, o Lula estava disposto a ajudar ao Michel Temer. Veja essa reportagem, pessoal. A Polícia Federal escutou duas conversas de Lula e Temer. Na primeira, eles marcaram uma reunião para o dia seguinte e Lula disse a Temer que a rejeição enfrentada pelos políticos numa recente manifestação pró-impeachment mostrava que o avanço da Lava Jato criará risco para todos os partidos, não só o PT. Na segunda ligação, após discutir a situação de um aliado de vice-presidente no governo, o petista prometeu ser um parceiro e disse que eles deveriam atuar como irmão de fé, segundo as anotações dos agentes da Polícia Federal. Temer respondeu a Lula dizendo que sempre teve um bom relacionamento com ele. Embora os registros mostrem que os policiais prestaram atenção a todas as conversas do ex-presidente, o telefonema de Dilma foi o único que a Polícia Federal anexou aos autos das investigações sobre Lula nesse dia, antes que Moro determinasse o levantamento do sigilo do processo. Mensagem que integrantes da Lava Jato trocaram no aplicativo Telegram, obtido pelo The Intercept e analisado em conjunto com a Folha, mostra que um dos policiais na escuta alertou os investigadores para o telefonema da Dilma. Assim que ouvisse a ligação, foi instruído a produzir um relatório. Ou seja, a Polícia Federal foi instruído a produzir um relatório apenas com a conversa da Dilma com Lula, mas não um relatório com a conversa que o Lula teve com Temer, o Lula teve com alguns advogados, o Lula teve com as pessoas. E a reportagem segue, pessoal. Não foi o que ocorreu com as outras conversas. O mesmo agente usou o Telegram para avisar que Lula também falará com Temer e fez um resumo do primeiro diálogo entre eles. Com 2 horas de atraso, nenhum dos investigadores que participava do grupo reagiu à informação do Telegram. Vejam que, pessoal, tudo estava tramado, tudo estava na tramolha. Eles só queriam uma prova para destruir a economia do Brasil, para destruir o nosso país. Queriam algo que mexesse com o ânimo da população brasileira. Olha, a reportagem segue. O material examinado pela Folha e pelo The Intercept mostra que o grampo permitiu que a Lava Jato soubesse do convite de Dilma a Lula com 1 semana de antecedência e usasse o tempo para reparar, junto com Moro, o levantamento de sigilo das investigações e das escutas telefônicas. No dia 9 de março, quando havia apenas especulações sobre o assunto na imprensa, o agente Rodrigo Prado ouviu Lula confirmar que receberá o convite numa conversa com o ex-ministro Gilberto Carvalho. O policial alertou os outros investigadores no Telegram 10 minutos depois. Pessoal, vocês observam que estava tudo tramado. O Lula era de fato o prêmio da Lava Jato. O Lula era de fato a cereja do bolo da Lava Jato. Eles não queriam saber de outra coisa. Eles fizeram todo esse reboliço, fizeram todas essas maracutaia
para apenas chegar no ex-presidente Lula. Pessoal, eles não têm como negar. Porque ele envolveu Michel Temer, ele envolveu o advogado, e essas pessoas foram procuradas e confirmaram a conversa, que as conversas são reais. O que acontece é o seguinte: a Lava Jato cometeu diversos crimes no Brasil. A Lava Jato cometeu inúmeras irregularidades e envolveram outras pessoas. E essas pessoas não estão presas. E essas pessoas podem confirmar os diálogos. Eles não podem negar, continuar negando, dizendo que as mensagens são inverídicas. A Lava Jato fez toda essa conjunção, todo esse circo, montou esse circo, na verdade, para destruir a nossa economia, para desempregar milhões de pessoas, para fechar várias empresas do Brasil. E o Brasil está nesse caos por causa da Lava Jato. O Brasil está nesse caos por causa do ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça. Tem milhões de desempregados no Brasil por causa desse juiz safado, que tinha um projeto de poder, que tinha uma ganância consigo mesmo. E para obter os seus objetivos, ele resolveu usar da toga para destruir a reputação do PT, para destruir a reputação de muitos políticos, porque tem político bom sim, tem político bom nesse país sim, porque nosso Brasil está hoje destruído por causa desse juiz Sérgio Moro. O que acontece é o seguinte, pessoal: ele tem popularidade diante da população. A última pesquisa não mostra onde é que o juiz Sérgio Moro perdeu popularidade. Mas eu acredito que o ex-juiz Sérgio Moro perdeu popularidade na classe mais alta do país. Porque o que acontece? A classe de baixa renda, que não tem informações escritas, que não vai buscar informações escritas, como Folha de São Paulo, onde está sendo publicado os diálogos, não sabe o que está acontecendo direito. Até porque essas pessoas se informam pela Globo. Mas na área jurídica, na classe mais alta do Brasil, na classe A e B, as pessoas estão informadas, as pessoas sabem da sujeira que esse juiz fez. E o que acontece é o seguinte: ele pode estar com uma popularidade ainda alta, mas diante da classe A, diante da justiça, ele não está com essa popularidade. Porque hoje, quem é advogado no Brasil, hoje quem respeita a Constituição, hoje juiz que respeita a Constituição, tem nojo dessa coisa chamada Sérgio Moro. É inadmissível o que esse juiz provocou dentro do país. Pessoal, o diálogo é muito grande, Vocês podem entrar no site do The Intercept, não está publicado no The Intercept ainda, está publicado aqui na Folha de São Paulo, tem que ser assinante para vocês terem acesso, mas se vocês puderem ter a chance de ler o diálogo completo, é muito sujo, é muito nojento. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço, fique com Deus, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha e vamos vencer essa batalha. Desculpa os erros de português, mas como vocês sabem, eu estou me esforçando para melhorar, recebo feedback a todo instante e vamos chegar lá. Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.